Hoje trazemos aí mais um temazinho da cinemática, que ele é conhecido como movimento uniformemente variado. Esse movimento uniformemente, observa o nome dele, uniformemente variado, ele é chamado de MUVE, movimento uniformemente variado. Ele, como o nome já diz, ele varia, mas varia de maneira uniforme. E essa variação de maneira uniforme é na sua velocidade. Então é muito comum a gente escrever o MUVE possuindo ΔVs iguais em ΔTs iguais também. Há uma variação de velocidade igual com o tempo. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para te ajudar a entender. Olha só. Vamos supor que eu tenha um móvel nessas posições aqui, ó. Aqui é a posição inicial. Mais uma tentativa. Aqui é a posição inicial. E aí ele começa a andar, ó. Ele vai se deslocando. Observa que eu estou desenhando um móvel cada hora com uma posição diferente. E ele está tendendo a percorrer cada vez mais distância, tá bem? Observa que ele estava aqui no início, ó. Aqui no início, ele estava nessa posição, tá vendo? Aí ele foi para essa posição, percorreu uma distância. Vê se observa, ó, ele percorreu uma distânciazinha, ó, tá vendo? Aí agora ele veio para essa outra posição aqui, ó. Uma coisa importante de você perceber é que ele percorreu uma distância maior. Dá uma olhada agora. Ou seja, eu estou mostrando um tipo de movimento chamado de movimento acelerado. Daqui para cá, ó, vamos supor que tenha passado 1 segundo e daqui para cá também, ó, 1 segundo, tá vendo? Mas a velocidade, ela varia a mesma quantidade. A distância não, mas a velocidade sim. Por isso que ele é chamado de uniformemente variado. Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo que eu estou mostrando para você, eu fiz uma variação de, não sei se você percebe pela figura aí, né? 2 metros por segundo a cada segundo, olha só. Então, a cada segundo de movimento, ele está percorrendo cada vez mais distância, porque eu estou mostrando um movimento acelerado. É um movimento em que a velocidade está crescendo. Porém, é um movimento em que a cada segundo a distância vai ficando cada vez maior. Ele não tem a mesma distância no tempo. O movimento que possui a mesma distância no tempo é o chamado movimento uniforme. Esse aqui é um movimento uniformemente variado que possui uma aceleração de valor constante. Quando a gente fala ali, né, de ΔVs iguais, ó, ΔVs iguais em ΔTs iguais, isso faz com que o valor da aceleração, ou o que nós chamamos, né, de módulo da aceleração, fica constante. Uma coisa interessante da gente comentar agora também é que essa aceleração, ela é chamada de aceleração tangencial, essa aceleração que a gente está falando aí, tá? É a aceleração que faz a velocidade crescer ou diminuir. Essa é a conhecida aceleração tangencial, tá legal? Ela tem uma equação bem famosinha, né? De ΔV sobre ΔT, que era chamada aceleração média. Como é um MUVE, essa aceleração média é constante, né? E eu mexendo nessa equação, eu consigo determinar a função da velocidade do MUVE. Não se esqueça que delta é sempre final menos inicial, né? E aí, dando uma mexida nessa equação, eu posso escrever ela assim, ó. V igual a V0 mais AT. Veja que é uma função de primeiro grau, ó. Y igual, olha o aspecto dela, ó. B mais AX, veja só. É a função da velocidade, de acordo com uma equação de primeiro grau. Então, nós estamos tendo uma taxa de variação constante. Essa taxa de variação constante,
ela é representada num gráfico como uma reta, né? Eu queria inclusive mostrar para vocês, ó, dois gráficos tradicionais do Move. Um assim e um assim, ó. São dois gráficos de velocidade, veja só. São dois gráficos de velocidade. Velocidade por tempo, ó. No primeiro gráfico eu tenho uma reta crescente. Toda vez que a reta é crescente, isso mostra uma aceleração positiva. Reta decrescente, aceleração negativa. Isso é uma característica do Move. Do Move não, perdão. Da função de primeiro grau, veja só. Toda função de primeiro grau, quando a reta cresce, esse coeficiente aqui, ó, que é chamado de coeficiente angular, ele é positivo. E quando a reta decresce, esse coeficiente ele é negativo. É exatamente isso que está no gráfico, ó. Essa primeira reta aqui, ó, é uma reta crescente, veja só. Então, se a reta é crescente, a aceleração é positiva. Nesse segundo gráfico é uma reta decrescente, então a aceleração é negativa. Agora, muita atenção no sinal da velocidade. Não é o mesmo sinal da aceleração, veja só. Nessa parte aqui de baixo, a velocidade é negativa. Nessa parte aqui de cima, a velocidade é positiva. Veja só, todas as vezes que você perceber velocidade e aceleração com o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Velocidade e aceleração com sinais opostos, o movimento é retardado. Né? Se eu olhar para essa figura, vamos chamar, por exemplo, aqui de T grande. Aqui é o nosso zero, né? Então, ó, essa parte do gráfico aqui, ó, ela tem velocidade negativa, porque está abaixo do eixo, mas a aceleração é positiva, veja só. Apesar da velocidade ser negativa, a aceleração é positiva. Isso mostra um movimento retardado. É exatamente por isso que eu vejo nesse ponto aqui a velocidade nula, olha só. Então a velocidade saiu de um valor negativo e foi para zero. É exatamente isso, muita atenção. Uma velocidade negativa não é menor do que zero. Ela é uma velocidade contra o referencial adotado. A menor velocidade que existe é o zero. Não existe velocidade menor do que zero. Não dá para estar mais parado do que o repouso, entende? Então toda velocidade negativa é uma velocidade contra o referencial. Isso significa que aqui nessa parte ele está andando para trás, por exemplo. Agora, quando ele passa do T grande, ele passa a ter velocidade positiva, olha só, e a aceleração também. Esse é um movimento acelerado. E agora ele está a favor do referencial. Olha esse gráfico aqui do lado, ó. Aqui ele tem uma velocidade inicial positiva, tá vendo? Aqui, ó, tá a nossa velocidade nula, que é exatamente o nosso T grande, tá vendo? Essa reta é decrescente, ela mostra uma aceleração negativa. Aqui em cima eu tenho uma velocidade positiva, aqui embaixo eu tenho uma velocidade negativa. Vamos fazer o mesmo estudo de novo? Olha só. Aqui em cima a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, dá uma olhada. Velocidade positiva, aceleração negativa mostra um movimento retardado. Esse pedaço aqui, ó, a velocidade diminui. Eu vejo a velocidade diminuindo até zero. Aqui está o zero. Agora, se eu olhar para essa parte de baixo aqui, ó, eu tenho velocidade negativa e aceleração negativa. Isso é um movimento acelerado. É acelerado para trás, né? Aqui é como se ele estivesse andando para trás. E aqui para frente, olha. Então eu entendo o movimento observando no gráfico as suas características. Através dele eu consigo fazer a análise de acelerado, retardado ou então progressivo e retrógrado. Progressivo e retrógrado é quando ele está a favor, né? O progressivo é quando está a favor, o retrógrado é quando ele está contra. Quando eu vejo um movimento progressivo, eu sempre vou ver a velocidade positiva. Quando eu vejo um movimento retrógrado, eu sempre vou ver a velocidade negativa. Esse gráfico agora, eu queria te mostrar uma propriedade muito legal para a gente analisar o Move, que é a propriedade gráfica da inclinação da reta. Vidal, como assim inclinação da reta? A inclinação da reta é sempre medida com o eixo X. Então eu vou fazer aqui, ó, um eixo X bem no gráfico ali, né, paralelo ao eixo dos tempos aqui, tá vendo?
onde eu consigo enxergar a inclinação. A inclinação é esse ângulo que a reta faz com a horizontal, tá vendo lá? Essa inclinação é dada pela tangente. Toda inclinação é maior quando a tangente é maior. Toda inclinação é menor quando a tangente é menor. Então, quando eu olho para essa tangente, observa o gráfico. É esse gráfico aqui que eu quero que você veja, olha só. Deixa eu trocar aqui, ó, pra ficar mais bonitinho. É esse gráfico aqui que eu quero que você veja, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Se eu olhar para esse triângulo, eu consigo descobrir nesse triângulo a tangente fazendo cateto oposto por cateto adjacente, ó. Esse cateto oposto é ΔV, porque ele é tudo isso aqui, ó, menos esse pedaço aqui, tá vendo? Então isso que sobra é o ΔV, que é a mesma coisa que está do lado de cá, ó. Percebeu? E essa parte aqui de baixo é o tempo. Ó, aqui está um tempo qualquer de movimento, ó. Então, se eu fizer essa tangente, eu vou achar ΔV sobre t. Isso é a minha aceleração. A inclinação da reta nesse gráfico mostra a aceleração de movimento. Agora, existe uma outra propriedade. Não existe somente essa propriedade de tangente, não. Eu tenho também a propriedade de área. Inclusive, eu vou te mostrar a propriedade de área, pois ela vai me ajudar a te mostrar a variação da distância agora. Veja só. De novo, ó, o mesmo gráfico que o de cima, tá? Ó, é o mesmo gráfico de velocidade, que o de cima não, né? Que o da página anterior, né? Porque eu passei a página aqui. Então, é o mesmo gráfico da página anterior, veja só. Esse mesmo gráfico aqui, ó. Só que agora eu quero analisar uma outra propriedade desse gráfico, que é a propriedade da área. Todo gráfico você pode analisá-lo em área ou em tangente. A tangente mostra a inclinação, que vai mostrar a taxa de variação, né? Mostra o crescimento dessa função. E essa área, primeira coisa importante, né? De que área estamos tratando? Estamos tratando dessa área aqui, veja só. É essa área aqui, ó. Essa é a área importante. É a área que nós chamamos de área sob a curva. No caso aqui é sob a curva em vermelho, né? A matemática nos diz que toda reta é uma curva, assim como toda curva é uma reta, né? Então aqui, ó, está o nosso gráfico em vermelho, tá vendo? E eu vou fazer a área que está entre o gráfico e o eixo dos tempos. Isso é uma área de trapézio. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse trapézio em duas áreas, olha só. Vou dividir em retângulo e triângulo, tá bem? Uma coisa importante para a gente não esquecer é que essa área do gráfico velocidade e tempo, ela nos dará o ΔS. Então, se eu fizer essa primeira área aqui e somar com essa segunda área aqui, eu vou achar a minha distância percorrida pelo móvel. Olha, essas áreas não são tão difíceis de serem achadas, inclusive eu vou achá-las em letra, tá? Ó, aqui tem o meu ΔV, né? Então, eu vou primeiro calcular a área 1, veja só, calcular a área 1 para cá, ó. Observa que a área 1 é a área de retângulo, base vezes altura, V0t. A área 2 é a área de triângulo, é base vezes altura sobre 2, né? Tá vendo essa altura aqui, ΔV? Ó, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. O ΔV, se eu olhar aqui para essa equação, ó, o ΔV, ele é A vezes T, dá uma olhada. É só multiplicar cruzado aqui, ó. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ver que o ΔV é AT, tá vendo? Então eu posso fazer o seguinte nessa outra área aqui, olha só. A altura é AT, a base é T sobre 2, ó. Essa é a minha área 2, olha só. A minha área 2, ela tá dando AT2 sobre 2, olha só. Bom, não precisa ficar decorando isso foi só para te mostrar essas duas áreas. O que vai me interessar é que o ΔS é a soma dessas duas áreas, veja. Se o ΔS é a soma dessas duas áreas, o ΔS, ele será AT2 sobre 2. Deixa eu só tirar esse T daqui,
botar ele para cá, para não me atrapalhar, tá? Para não ficar em cima da função aqui, ó. Ele é V0t mais AT2 sobre 2, que dá inclusive para a gente mexer nesse ΔS, porque ΔS é S menos S0, e aí se a gente der uma ajeitada fica uma equação assim, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Observa que essa função ela já é uma função de segundo grau. Ela não é uma função de primeiro grau. Essa é a chamada função posição. Por isso que eu tinha mostrado para você lá no início, quando a gente fez aquele desenhozinho, ó, vou voltar aqui de novo, ó. Eu mostrei para você aqui no início que a cada segundo ele percorre distâncias diferentes, tá vendo? Show de bola? Como é que fica, Vidal, o gráfico dessa função posição, né? Veja só. Eu posso ter o gráfico de duas maneiras, ó. Eu posso ter a minha função assim ou assim, ó. A função do segundo grau, ela tem um gráfico que é uma parábola, que pode ter a concavidade para cima ou para baixo. Então, eu tenho isso aqui chamado de vértice, né, da minha parábola. Ó. T grande de novo, ó. E esse ponto, ele é o ponto de inversão do movimento. Veja só. É o mesmo ponto que esse aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, houve a inversão de movimento. Uma hora ele estava andando para frente, depois ele foi andar para trás. Ou então ele estava andando para trás e depois foi andar para frente. Então, quando a velocidade se torna zero, ele inverte o sentido do movimento. Esse ponto aqui tem inversão de movimento. As posições, olha, isso aqui era o gráfico de posição, tá? Essa é a posição, esse aqui é o tempo, ó. Posição, tempo. Esse ponto aqui é o ponto de inversão. Como é que você sabe? Ó, observa as posições diminuindo aqui, ó. Depois desse tempo, as posições aumentam, olha só. Esse aqui, ó, observa as posições aumentando e depois as posições diminuindo, olha só. Tá vendo? Então, esse ponto do vértice da parábola é onde ocorre a inversão de movimento. No vértice, o móvel muda de sentido. A inversão de movimento é a mudança de sentido do corpo. De sentido do corpo não, desculpa, de sentido do movimento do corpo, né? Então, quando a gente está o vértice do nosso gráfico, ele mostra essa inversão. Outra coisa também importante é você perceber aqui, ó, a parábola sorridente e aqui a parábola tristinha. Não sei se você já tinha visto isso. Então, no primeiro gráfico, o A é positivo. No segundo gráfico, o A é negativo. Essa equação de parábola, ela também permite a utilização do Bhaskara. Você lembra do Bhaskara? O Bhaskara você podia achar o delta e as raízes da função, né? X igual menos b mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Esse Bhaskara é comum da gente utilizar também, né? Dependendo de cada questão, até porque a gente não pode esquecer da matemática. Por último, eu queria te mostrar uma coisa interessante. Observe. A gente acabou de falar de duas funções, tá? É exatamente isso, são funções matemáticas. V igual a V0 mais AT. Aliás, deixa eu trocar de cor aqui, para fazer um destaque melhor. Deixa eu botar de preto. V igual a V0 mais AT. E a outra equação é a equação do ΔS, né? ΔS igual a V0t mais AT2 sobre 2. O que eu queria que você observasse? Olha, essa primeira função, ela tem V0 e A. Nessa segunda função também, ó, V0 e A. Tá vendo? Uma das formas da gente fazer com que a matemática complique a utilização da função é você fazer uma questão, você ter uma questão, desculpa, em que tudo vai ser dado menos o V0 e o A. Então ele vai te dar
o V, vai te dar o T, vai te dar a distância, tá vendo? Mas não vai te dar nem o V0 nem o A. Nesse tipo de situação, você vai ter que fazer o que nós chamamos de sistema. Nós vamos ter que utilizar as duas equações como um sisteminha matemático. Eu posso até fazer esse sistema já aqui, com letras. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar o tempo nessa equação, tira o valor do tempo, né? Joga o V0 para o outro lado, aí fica V menos V0, e a aceleração que está multiplicando o tempo vai para o outro lado dividindo, tá vendo? Então, eu dei uma melhorada ali e tirei o valor do tempo, viu lá? O que eu vou fazer agora com esse tempo, Vidal? Eu vou jogar ele na outra equação, eu vou jogar ele embaixo. Eu vou jogar o tempo aqui e aqui, ó. Com isso, eu vou chegar numa equação que não possui tempo. Vai ficar uma coisa grandona, olha só. Não precisa decorar isso que a gente está fazendo aqui não, tá? É só para a gente desenvolver e você enxergar um pouco da matemática, ó. ΔS igual a V0 vezes o tempo, que é V menos V0 sobre A, mais meio de A vezes V menos V0 sobre A ao quadrado. Observa que eu vou chegar numa equação que não tem tempo, porque eu substituí tirando o tempo fora dessa equação, né? Essa equação, ela nos ajuda muito nas soluções, pois ela evita que você gaste muito tempo. Parece até um trocadilho, mas é a verdade, né? Quando você utiliza essa equação que não tem tempo, você ganha tempo. Ela é conhecida como equação de Torricelli. É uma equação que você pode usar em qualquer questão e nós procuramos utilizá-la quando a gente percebe que não existe o tempo dentro da minha questão, né? Dentro dos meus dados. E aí eu observo a utilização do Torricelli para ser mais rápido na hora de fazer as continhas. Muita atenção, pois você, em qualquer questão em que a aceleração seja constante, você vai passar a ter duas funções horárias, que são essas funções aqui, ó, velocidade e distância. Elas são chamadas de funções horárias porque elas dependem do tempo. Agora, o Torricelli ele não é horário. O Torricelli é uma relação de velocidade com distância. Eu vejo até que a distância se relaciona com a velocidade ao quadrado. É por isso que não existe uma distância percorrida igual em cada unidade de tempo. O que eu tenho igual é a variação da velocidade em cada unidade de tempo. Show de bola? Fica na par da física aí.